Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso de número 16. Está escrito assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Lembre-se, nos piores dias, Deus ainda continua cuidando de você. Lembre-se, nos piores dias, Deus ainda continua cuidando de você. Os dias em que nós estamos são sombrios, difíceis, complexos. Mudou a rotina do mais simples até o mais abastado, do homem do campo até aqueles que vivem nas grandes metrópoles. O fato é que há uma situação complexa e difícil instalada no meio da sociedade. E aí faço um parênteses. Contudo, é tempo de nós continuarmos lembrando, vivendo e experimentando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele está conosco todos os dias. Fecho parênteses e eu quero chamar a sua atenção, convidar você para observar isso comigo, que o Senhor, o meu Deus, o seu Deus, Ele nos chama a viver na dependência da sua providência. A providência é a continuação da criação e da obra da redenção. Deus nos criou, Deus nos redimiu em Cristo, mas enquanto nós estamos aqui nesse tempo chamado hoje, nesse lugar chamado terra, Ele cuida dos seus por meio da sua providência. O compositor, escritor, que viveu alguns séculos atrás, o William Cowper, ele, certa feita, ele fez uma afirmação que é tremenda. Ele disse assim: feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na sua vida. Feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece em sua vida. Isso ecoa as palavras de Paulo aos Romanos no capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você percebe Paulo falando isso, por exemplo, você pode linkar com Filipenses, quando ele estava preso, escreveu a carta aos Filipenses, e ele disse: eu quero que vocês tenham ciência de que todas as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o progresso do Evangelho. E ao final da carta aos Filipenses, o apóstolo do Senhor Jesus, Paulo, ele fez uma saudação aos da casa de César. Quem eram os da casa de César? Os soldados romanos que Paulo evangelizou, pregou e que agora estavam servindo a Cristo Jesus. De maneira que nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Ao olhar para esse texto aqui, registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso de número 16, eu quero lembrar você que diariamente Deus nos sustenta. Está escrito: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Deus supre as necessidades essenciais do seu povo. Farinha e azeite era para aquele povo o que é o arroz com feijão para nós. Deus sustenta o seu povo diariamente. Na casa dos servos de Deus, o pão vai chegar, a
comida vai chegar, o alimento vai chegar, a provisão chegará, o pão nosso de cada dia. Jesus ensinou-nos a orar assim: Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. É o pão de hoje, é o pão de agora, é o pão do presente, é o sustento para o imediato. Deus há de cumprir com a sua palavra. Ele disse: podem orar, podem clamar, podem suplicar, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O justo jamais ficará desamparado. É promessa de Deus. Foi Thomas Watson quem afirmou: Deus deve merecer nossa confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às suas promessas. Ei, parece que é exatamente isso que está acontecendo. E eu quero encorajar você nesse tempo, neste dia, nesta ocasião, ainda que pareça que a providência de Deus está correndo contrário às suas promessas, Deus garante a sua palavra. Ele prometeu cuidar de Israel na caminhada para a terra prometida. Ele mandou o maná do céu para sustentar o seu povo no deserto. Caiu o maná do céu durante 6 dias da semana, exceto aos sábados. Durante 40 anos, Ele cuida de você hoje. Liberte-se da preocupação em excesso. Alguém trouxe uma ideia interessante sobre essa questão da preocupação em excesso, que é o estresse. O estresse é colocar o coração no futuro. A preocupação em excesso, no sentido original, a palavra ansiedade, é ter uma mente dividida, uma mente cheia de dúvidas, uma mente tomada de incredulidade. Olhe agora para o Senhor. Ei, lembre-se, Deus ainda está cuidando de você. A segunda verdade que o texto me ensina, a primeira é: Deus nos sustenta diariamente. A segunda é que o Senhor continua fazendo milagres nas crises. Diz o texto que não se acabou nem o azeite nem a farinha, não faltou. Esse milagre aconteceu na casa de uma viúva, lá naquela localização, naquela localidade, em Sarepta. Era um tempo de seca e de fome em Israel, mas Deus usou esta viúva para sustentar o profeta Elias e ao mesmo tempo abençoar a casa dela. George Miller, conhecido como o príncipe das orações, uma vez ele falou: a fé não atua no âmbito das possibilidades. Se é possível, não é fé. Se é possível, você não precisa de fé. Se você pode fazer, você não precisa de fé. É aquilo que nós aprendemos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A fé leva-nos além das circunstâncias. A fé leva-nos além das possibilidades. A fé leva-nos além do diagnóstico. A fé leva-nos além do decreto. A fé leva-nos aonde ou onde ninguém pode chegar. Onde a fé entra, a incredulidade sai. A fé começa onde as forças do homem terminam. Os milagres de Deus são naturais à fé cristã. Aqueles que creem em Jesus, que professam a fé em Jesus, devem crer, devem acreditar, devem declarar, devem professar que Deus é Deus de milagres. Os milagres de Deus são naturais à fé cristã. Se você tirar os milagres da Bíblia, a nossa fé perderá a sua base. O cristianismo, ele é
um lugar fértil para os milagres. Veja que a Bíblia nos ensina isso. Os milagres estão presentes na obra da criação. Os milagres estão presentes na obra da providência. Os milagres estão presentes na obra da redenção. Os três grandes temas. E eu incluiria um outro tema. Os milagres também estarão presentes na obra da consumação. Porque são estes os grandes 4 temas da Bíblia: criação, redenção, que está linkada com a queda, nesse sentido, a provisão e a consumação. Deus sempre fez milagres na vida do seu povo, principalmente nos momentos de crise, e Deus usou Elias para falar com aquela dona, viúva, por sinal. Por fim, meus irmãos, Deus faz milagres para aqueles que têm fé e obedecem a sua palavra. Diz a Escritura, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, a viúva só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. O profeta ordena que ela faça comida para ele. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Aprenda de uma vez para sempre. Só obedece a Deus quem confia nele. Fé demonstrada pela obediência é o segredo para os que esperam e para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem que Deus pode fazer. A fé, meus irmãos, é como uma artéria, assim como nós temos as artérias por onde passam o nosso sangue, as veias, e que leva até o nosso coração. A fé é a artéria vital da alma. Vivemos pela fé e a vida se sustenta pela obediência. A fé aumenta cada vez que você ora, que você depende de Deus. A fé é fortalecida pela meditação na palavra de Deus. A fé se cumpre quando nós nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus em total obediência a Ele. Quanto maior a fé que levamos a Cristo, maior a medida que dele obteremos. Ricardo de Simmels disse isso. Busque a Deus hoje, vá até Ele com fé e esperança, uma fé firme na providência especial de Deus. É a solução para todos os problemas desta vida. Concluo lembrando você, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Lembre-se, Deus continua cuidando de você.